Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, do curso de programação de computadores, módulo de programação orientada a objetos, sexta-feira, né? Bom dia, Gabriel, Danilo, Amanda, Mônica, deixa eu ver quem mais está aqui, Gabriel, né? E Mônica, certo, Amanda. Bom dia, vamos compartilhar aqui a tela, né? Vamos iniciar esse trabalho de hoje. Vamos lá. Então, na aula de ontem, nós começamos a ver, uma introdução sobre programação orientada a objetos, a importância, de ter esse assunto voltado para programação, e já iniciamos aí os nossos estudos sobre classes e objetos, tá? Na aula de hoje nós vamos continuar, a ver aqueles materiais, tá? Deixa eu até ver como que vocês fizeram, né? Deixa eu ver aqui, nova atividade. Ok, 3 atividades entregues. 2, né? 2 na verdade, tá? Eu entrei como teste para poder mostrar para vocês como que faz a postagem. Beleza. Daqui a pouco eu vou postar o roteiro, da aula de hoje também, para que vocês possam verificar posteriormente. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o PyCharm, tá? Se vocês estiverem com ele aberto aí, né? E também um material chamado comp2, né? Ponto orientação a objetos.pdf. Esse arquivo ele se encontra aqui, ó, no materiais da aula 1, esse arquivo aqui, tá? Em formato PDF. Abriu ele vai estar no slide 24, tá? Onde tem um exemplo aí de como criar uma classe em Python, ok? Bom, o padrão, né, quando vamos criar uma classe em Python, aqui a gente tem a codificação, né? Class, espaço, nome, né? 2 pontos, indicando o que essa classe vai fazer, né? Ou a composição dessa classe. Lembrando que, por padrão, a primeira letra do nome dessa classe, ela vai ser maiúscula, né? E se for um nome composto de classe, os dois nomes, né, precisam iniciar com a letra maiúscula, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma classe chamada nome composto, né? Eu teria a letra N maiúscula, e aí na sequência a letra C, né, de nome composto, também maiúsculo, tá? Esse é o padrão aí para quando a gente gera, né, atribui um nome para a classe, ok? E aqui embaixo a gente tem as funções personalizadas, né? Conforme vocês já viram, é definida a partir de def, né? Def e o nome da função. E aí a gente vai ter um parâmetro novo chamado self, né? Que vai trabalhar juntamente com as características, né? E os métodos de um objeto, né? Que estão pertencentes aí a uma classe, tá? Aqui a gente vai definir, né? Ou seja, aqui a gente tem uma hashtag faz algo aqui.
definir o que essa função vai fazer, dando uma tratativa, né, na sequência do meu código, chamando essa função que foi acabado de ser criada aqui, né, def método 1, por exemplo. Então, no restante do meu código, eu não preciso ficar repetindo toda a linha de instrução dentro dessa definição, né, de função. Eu posso chamar ele, né, como que a gente faz para chamar uma função? Método, underline 1, abre e fecha parênteses, por exemplo, né? E aí eu consigo chamar toda a instrução que ele vai fazer aqui. Eu defino ele uma única vez dentro do meu código, e aí ao longo das minhas tratativas dentro do código, eu chamo ele abrindo e fechando parênteses, né, de acordo com a definição da minha função aqui, tá? Uma nova instância da classe pode ser criada a partir da chamada var, né, igual o nome dessa instância, né, que é conforme eu comentei na aula de ontem. Quando a gente fala de classe, é como se a gente estivesse criando uma variável, né? E aí a instância ou o objeto, né, a gente tem como atribuição o que essa variável vai fazer, né? Então, variável, por exemplo, é igual ao nome, né, dessa variável. Var irá armazenar a instância criada, né? Ou seja, o objeto que foi criado ali, ou seja, né, o objeto salvo em var. A gente tem aqui uma classe chamada carro, né? Olha só, letra C do nome dessa classe, letra maiúscula, né? O que essa classe carro vai conter, né? Quais são os atributos, né? Lembrando, a gente tem o nome da classe, a gente tem os atributos, que são as características, né? E embaixo a gente tem os métodos, né? Ou, de repente, uma função dentro dessa classe que é composta de algumas atribuições, né? O que é esse objeto, né? O que essa instância vai fazer, né? Então, dentro dessa classe carro, a gente tem algumas características, como cor, marca, modelo, ano e quilômetros rodados. Né? Então, aqui eu já atribuo a essas características, né, um valor inicial para essas características, né? E aqui embaixo, a partir do comando self, né, a partir também de uma função que foi criada para trabalhar com essas características, né, def detalhes, eu criei uma função aqui para trabalhar aqui com a minha classe principal, né? Então, quando eu chamar essa função detalhes, abre e fecha parênteses, ele vai ter que mostrar o que exatamente? Todas essas características que foram atribuídas, né, à minha classe carro. Ele vai dar um comando print aqui, ó, print, cor, print marca, né? Então, ele vai exibir todas essas informações aqui. Vamos lá, vamos criar, então, essa classe, né? Deixa eu colocar aqui o PyCharm do lado. Botão direito do mouse aqui na pastinha do projeto, né? New, Python File. Vou colocar aqui exemplo. Classe K. Se tiver ruim para vocês verem, me fala que eu tento aumentar a fonte aqui, tá? O pessoal tá tranquilo para me ouvir? Tá todo mundo
conseguindo acompanhar na tela as telinhas do material e do PyCharm, tá dando para ouvir também? Tá sim. Ok. Então eu vou criar essa classe, né, conforme exemplificado, class, carro, chamar essa classe de carro. Dentro dessa classe, né, chamada carro, eu vou ter os seguintes atributos, né, que já vão ser iniciados aí com algum valor. Marca, modelo, o ano, e a informação de quilômetros rodados. Eu vou criar uma função personalizada para trabalhar com essas características, que a gente vai chamar de detalhes, né? def detalhes. Perceba que quando eu coloco aqui no PyCharm, né, uma função com o nome de detalhes, eu abro parênteses, por eu ter criado a classe na parte superior, chamada carro, ele já automaticamente coloca para mim o comando self, né? Esse comando self, ele vai trabalhar, então, com os atributos dessa classe, né? Ele vai fazer com que, toda vez que eu chame uma determinada função criada, ele consiga identificar dentro dessa classe os atributos que foram criados ali, tá? Então, a principal função do self é relacionar esses atributos dentro da classe, tá? Aqui dentro eu vou pedir para que essa função que eu acabei de criar, na hora que eu tiver a execução, né, dessa função dentro do meu código, ele exiba para mim as seguintes informações, né? Ele mostre na tela com o comando print, né? Ele mostre a cor, e aí para que ele mostre essa informação, eu preciso do comando self, né? Ponto cor, e aí eu coloco o valor, né, referente ao meu atributo. Vai chamar lá, conforme a variável que eu declarei dentro da classe, né? Vai chamar o atributo chamado cor, tá? Na próxima linha, ele vai exibir a marca. Aí, novamente, o comando self, ponto, marca. Outra informação que ele vai exibir. Modelo. Self.modelo. Vai exibir também informação como o ano do veículo, seguido sempre do comando self. Print. Agora ele vai verificar os quilômetros, né? Quilômetros rodados. Self.km underline rodados. Ok. Se eu chamar aqui
a função detalhes, né? Para eu chamar detalhes, abre e fecha parênteses. Se eu colocar aqui para executar esse código nesse momento, né? Vou vir aqui com o botão direito, run, né? Aí o nome do arquivo que eu coloquei, exemplo, underline class, underline carro. Detalhes is not defined, ok. A gente não, tá, ok. A gente não definiu a classe detalhe, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Ó. A gente vai colocar valores, né? Para que ele possa mostrar desses atributos aqui que foram criados, cor, marca, modelo, ano e quilômetros rodados. A gente vai colocar um exemplo aqui, né? E vai chamar aqui o método detalhes, conforme o carro 1. Então, a gente pode colocar aqui vários, cadastrar vários carros, né? Carro 1, carro 2, carro 3, enfim. Vários carros, tendo como parâmetro, né? Tendo como classe principal o carro, os atributos são os mesmos, né? E a função que a gente acabou de criar, que é detalhes, para que ele exiba de acordo com as instâncias, né, que são as informações referentes a esses objetos. Tá? Então, vai dar sequência aqui. A gente vai chamar uma instância aqui, né, que é uma informação associada a essa classe, car underline 1. Eu vou colocar o nome da classe, carro, né? Abre e fecha parênteses. Quando eu faço isso, eu estou associando uma instância dentro da minha classe principal, né? Que é carro. Vou tirar isso aqui. Dando sequência, car underline 1, ponto cor. Então, uma instância chamada carro 1, que está sendo implementada ao atributo, né? Onde esse atributo vai receber aí o valor, né? Vermelho, né? Vai ser registrado, né? Vai ser armazenado dentro dessa instância, dentro desse atributo, a cor vermelha. Dando sequência, car underline 1, ponto marca, Honda, car underline 1, ponto modelo, né? Perceba que agora eu estou referenciando uma instância, né? Seguido de ponto, para que ele consiga armazenar ali dentro daquele atributo, né? O valor respectivo aí, modelo igual HRV. Car underline 1, ponto ano, igual a 2016. Aqui eu não precisei colocar aspas, né? Por não se tratar de string, tá? Então não tem necessidade de vocês colocarem aspas simples, né? E lembrando que o Python ele aceita tanto as duas nomenclaturas, né? Como aspas simples ou aspas duplas também, tanto faz, tá? E aqui por último, a minha instância que eu acabei de criar, né? Posso ter várias instâncias, vários carros aqui. Os atributos vão ser os mesmos, né? Car underline 1, ponto detalhes, que foi essa função que eu acabei de criar aqui, né? Tem justamente essa função de chamar aí esse método, né? Que foi criado, né? Certo. Então agora, o que acontece? Na hora de eu compilar o código, ele vai ter que aparecer para mim todas essas informações que nós acabamos de implementar, né? Que foram os métodos, né? Ou seja, os valores respectivos aos atributos.
E aí, mais para frente, né, a gente vai ver também exemplos de uma função aqui, né, que a gente pode criar para que uma determinada instância, um determinado objeto, faça alguma ação ao longo do meu código, né? Então, basicamente, o que a gente está colocando aqui, o que a gente implementou, são os valores respectivos aos atributos, né? Então, ele está inserindo dentro da classe carro uma instância chamada carro underline 1 com essas informações aqui cadastradas, tá? Então, quando eu chamar essa função detalhes, ele vai ter que aparecer na tela essas informações, tá? Botão direito, run, exatamente conforme o exemplo, né? Tá aqui, ó, embaixo. Cor vermelho, marca Honda, modelo HRV, ano 2016. E a informação da quilometragem está zerada, né? Nessa primeira parte aqui, ficou claro como que nós criamos uma classe, né? Como que inserimos os atributos dessa classe, como geramos uma função, né, para que toda vez que ela seja chamada, né, a partir do self, para que ele relacione os atributos junto à classe, né, e aqui mesmo, aqui nessa parte, inclusive, ele implemente, né, dentro da classe carro, instâncias diferentes, né? Posso ter aqui 10 carros diferentes, seguindo o padrão de que ele vai adicionar aí, né, esses atributos dentro da classe, né? A gente não vai ter nenhum atributo diferente. Essa primeira parte ficou clara, essa situação de como criar uma classe, de como fazer essa função, né, de como fazer essa tratativa das instâncias. Beleza. Ok, agora só para a gente fazer um comparativo, né? A gente vai instanciar uma nova informação, né? Agora com o carro 2. Vou dar informação de uma nova instância, car 2. Vai ser instanciada onde? Dentro da classe carro, né? Não posso me esquecer dessa parte. Car underline 2, uma instância que possui as seguintes características: ponto cor, cor desse carro, né, dessa nova instância, car underline 2, ponto marca, vai ser da marca Volkswagen, car underline 2, ponto modelo, vai ser um Voyage, car underline 2, ponto ano, vai receber o valor de 2014. Car underline 2, ponto km underline rodados, vai ser igual a 3.000. Agora eu vou chamar a função detalhes para a gente ver essas duas informações, né? Ele mostrou o primeiro, né? E aqui o segundo, né? Cor prata, marca Volkswagen, modelo Voyage, ano 2014, quilômetros rodados 3.000. Eu posso, quando chamar também, né, essa função aqui embaixo,
para que ele seja mais específico, né? Para que ele mostre, por exemplo, as informações de cada instância, né? De cada carro cadastrado. Então, aqui embaixo, eu posso colocar, ao invés de colocar o nome da instância, ponto, o nome da função que foi criada, né? Para que ele exiba todas essas informações, eu posso chamar também dessa maneira. O nome da classe, né? Ou seja, dentro dessa classe, ponto, eu tenho uma função chamada detalhes, eu quero que esses detalhes, que as informações dos atributos da classe carro, elas sejam exibidas. E aí aqui dentro, eu determino qual instância que vai ser exibida, por exemplo, carro 1. Tá? Eu posso fazer dessa maneira também. Então, vou tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. E a gente vai fazer assim, ó, carro, ponto, detalhes. E aqui eu coloco o nome da instância que eu quero que apareça as informações. Vou colocar para exibir. Aparece essas informações aqui atribuídas, né? Se eu mudar, colocar o cara underline 2, mostra a segunda instância implementada, né? Bom, nesse momento a gente aprendeu como criar a classe, né? As funções personalizadas vocês já sabiam criar, né? Aqui a gente criou instâncias novas dentro de uma classe e implementou essas instâncias com as informações referentes aos atributos, né? Definido aqui na função detalhes. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar novos métodos, né? Aqui. Dentro de car1, né, que foi esse daqui, ó, a gente não adicionou nenhuma informação com relação aos quilômetros rodados, né? Veio zerado esse campo. A gente pode adicionar informações, né? Implementar essas instâncias com informações. Então, por exemplo, aqui na sequência do meu código, eu posso vir aqui, colocar o nome da minha instância, que é carro 1, aqui, isso mesmo. Aqui, ó. Aqui embaixo da função detalhes, a gente tem uma função para adicionar quilômetros rodados, que é o que a gente vai fazer, tá? Então, eu tenho aqui, juntamente do comando self, um atributo, né, chamado quilômetros, tá? Estou definindo que os quilômetros rodados, né, que é um atributo pertencente à classe carro, vai ser igual a self, né, ponto, quilômetros rodados, ou seja, essa informação aqui atribuída lá na instância, mais o valor desse novo atributo aqui adicionado, né, dessa nova informação da instância, tá? Então, quando eu chamar essa função aqui embaixo, aqui, ó, quando eu chamar essa função aqui, juntamente do valor, ele vai atribuir a esse atributo, né, esse novo valor informado aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Embaixo, aqui do def detalhes, a gente vai ter uma outra função
chamado def adiciona quilômetros rodados, seguido do comando self, tá? Nem preciso digitar, ele já coloca para mim isso aqui de forma automática. Eu vou ter um novo atributo, uma nova característica chamada quilômetro. Vai fazer o que exatamente? Ele vai chamar o atributo anterior, quilômetros rodados, que vai receber, a partir do atributo novo que nós vamos atribuir, né, nós vamos adicionar, ele vai subtrair esses valores, né, o valor inicial lá do atributo quilômetros rodados, né, ou da variável quilômetros rodados, e vai adicionar com a nova informação, com o novo atributo que nós vamos adicionar. Então, quilômetros rodados mais km. Então, é como se a gente estivesse adicionando um novo método, né? Um novo atributo dentro da classe carros aqui, tá? Então, agora, voltando aqui de novo, nós vamos adicionar uma quilometragem aí de 450, né? Conforme está no exemplo. Aqui. Então, aqui, car, underline 1, nome da instância, ponto, estou chamando a função adiciona quilômetro, que a gente acabou de criar. Adiciona quilômetros rodados, isso mesmo. Adiciona, quando você for chamar aqui, você tem que colocar o mesmo nome que você definiu aqui em cima, né? Importante verificar se está igual. Adiciona quilômetros underline rodados e esse valor, 450. Né? Então, o que ele vai fazer quando for chamar dessa função? Pegar o zero que foi informado anteriormente, a instância do carro 1, somar com esse valor que está dentro dos parênteses aqui. E a hora que eu chamar o nome da instância e o nome da função detalhes, ele tem que exibir esse novo valor aqui no atributo anterior, né? Que é o quilômetros rodados, tá? Então, esse KM aqui é apenas uma instância, né? Uma informação que vai ser complemento aqui dos atributos cadastrados anteriormente, né? Ou seja, quilômetros rodados. Então, car ponto detalhes, abre e fecha parênteses, né? Vou colocar para rodar. Então, foi alterado o valor de zero e passou agora para 450, né? De acordo com a instância 1, né? Que é o carro 1. Vermelho, né? Marca Honda, modelo HRV, ano 2016. O novo valor, né? Não está mais zerado. Agora passa a receber o valor 450, né? Então, aqui eu mudei o valor que foi atribuído a minha instância, né, carro 1, e ao tributo quilômetros rodados. Quando que a gente utiliza self, né, quando a gente está relacionando classes e objetos? Self é uma variável, né, que referencia uma determinada classe, né? Então, aqui é como se a gente tem, né, variáveis, né, que iniciam em algum valor pré-determinado ou não, né? Todo método de uma classe recebe self como primeiro parâmetro, né? Então, a gente fez aqui instâncias, né, que automaticamente a gente utilizou aí esses atributos, né, e atribuiu a cada instância valores
que foram determinados lá na classe principal, né, a partir desses atributos, né? Tal parâmetro indica qual objeto está sendo executado àquele método. E self deve preceder um atributo da classe dentro de métodos. Deve preceder. Então, antes eu preciso ter esses atributos aqui, né, bem definidos dentro dessa classe, para que depois eu chame esses métodos. Ou seja, o que esses atributos vai guardar, vão executar ao longo do meu código, né? Então, aqui eu chamei, ó, a partir do comando self, né, eu criei uma função própria para que exiba os detalhes ali, né, de cada instância. Então, self.por, self.marca, self.modelo, self.ano, self.quilômetros rodados, né? E aqui uma outra função para modificar aí os atributos, né? E à medida que eu vou implementando, eu posso mudar aí, né, os valores inseridos anteriormente. Então, aqui no primeiro aqui eu nem coloquei essa informação, né, dos quilômetros rodados. Aqui, ó, a gente não tem, né, quilômetros rodados. Aqui no CAR 2 a gente já tem, né. Aqui, ó, a gente atribuiu aqui carro underline 2, né, ponto quilômetros rodados. Nesse primeiro não, e a gente adiciona, a gente pode adicionar dessa maneira aqui. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o complemento desse exemplo, né, de como a gente deve utilizar o self, né. Então, aqui continuando. Métodos recebem self como primeiro parâmetro, né. Então, a gente tem aqui as funções. Dentro do nome dessa função, a gente tem esses métodos self para poder relacionar os atributos à classe, né. Então, ele vai printar na tela a cor, que é esse atributo, chamando, né, o valor que está implementado dentro dessa instância. Aqui embaixo também acontece da mesma maneira. Atributos da classe, né, ou seja, o self ele é utilizado para mostrar os atributos de uma determinada classe e também para relacionar informações fora desses métodos, né? Não possuem self, e todos os objetos oriundos dessa classe possuem o mesmo valor, ou seja, os mesmos atributos, as instâncias, todas elas que a gente criou, né, tanto carro 1 como carro 2, possuem o quê? Possuem as mesmas informações, os mesmos atributos, cor, marca, modelo, ano e quilômetros rodados, né? Aqui a gente criou, atribuiu, né, a partir do comando def, métodos, atributos dentro da classe, né? E também a gente utilizou o comando def, comando self, desculpa, dentro desses métodos também, né? Então aqui a gente criou um método para que ele adicione, né, ou seja, uma função que vai adicionar os quilômetros rodados aí dentro de uma instância, né? Ou seja, ou insira ou atribua um novo valor nessa instância, né? Então a gente utilizou aqui fora também dos atributos da classe, adicionando uma função para que ele insira um novo atributo ou insira uma nova informação dentro dessa classe, né? Aqui a gente tem uma variável local, né, chamada detalhes, né? Então aqui dentro de detalhes a gente tem uma variável local que inicialmente aqui foi iniciada como true, né? Mas não vai ter parâmetro nenhum, não vai passar nenhuma informação.
Não possui self, né? Porque não vai ter passagem de parâmetro por parte do usuário, nem algo que vai ser executado, e só existe durante a execução do método detalhes, né? Então, aqui só vai existir aqui dentro dessa função aqui, né? Não vai estar relacionada a nenhuma outra função criada. Orientação a objetos em Python, né? Em Python, uma classe, ele é um tipo de dado, então, né? Então, novamente, reforçando aquilo que foi dito na aula de ontem, orientação a objetos, ele parte do princípio de estrutura de dados, né? Então, toda classe, todos os objetos em si, eles são tratados em Python como tipos de dados diferentes, né? Dados numéricos, operações com string, booleano, né? Que é o true ou false, né? Todo valor pertence a alguma classe, né? Ou seja, os atributos, né? Que são inseridos dentro dessa classe. Exemplos. O número 4 pertence à classe, né? Ou seja, tipo de dado, que é do tipo inteiro. 2.5, ele pertence a uma classe, que é um tipo de dado, do tipo float, né? Por aceitar casos decimais. Essa frase aqui, né? Essa string, pertence à classe str, que é própria para trabalhar com strings, né? Deixa eu ver aqui um exercício. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Certo. Agora a gente vai começar também a ver o conceito de construtor, né? Esse construtor ele vai ser responsável por criar aí, né, ou inicializar as instâncias dessa classe, né? Então, esse construtor, por parâmetro, por padrão dentro de Python, vão ser definidas, né, em uma função. Esse construtor ele vai iniciar com um underline, init, e aí tem um underline pós o comando também, tá? Para indicar que ali vai ser criada instâncias dessa classe, né? Ou atributos. Então, eu tenho uma classe pessoa, onde ali dentro de um único comando, eu vou criar os atributos relacionados a essa classe, que vão ser nome, idade e gênero, né? Então, esse construtor, ele vai receber quantos parâmetros, quantos atributos? Aqui, nesse caso, 3, né? Nome, idade e gênero. Eu tenho aqui o comando self para relacionar o atributo que foi acabado de ser criado na parte superior, né? Que vai receber algum valor inicial, né? Nesse caso, o próprio nome do atributo. Self.idade igual a idade, self.gênero igual a gênero, né? Então, o atributo, nome da instância que está sendo criada. Ele recebe um valor qualquer, né? Parâmetro, nome e assim por diante, tá? Eu posso inicializar ele com o valor dependendo do que eu precise implementar. A classe pessoa tem 3 atributos variáveis que representam o estado de uma pessoa. Para a classe pessoa, a criação de uma nova instância deve ser da seguinte forma. A gente tem aqui, então, uma variável x, que vai ser inicializada dentro da classe pessoa, com esses atributos.
nome, idade e sexo, né? A gente tem aí por sequência, conforme foi determinado aqui na parte superior, né? Nome, idade e gênero, né? Ou sexo. X é uma instância, é um objeto da classe pessoa, que tem o nome, Augusta, a idade 23 e o gênero feminino. Y é uma outra instância, né? Então é igual a gente fez no exemplo do carro. Car underline 1, car underline 2. São instâncias que têm como características os mesmos atributos, né? Pessoa que tem o nome Fábio, idade 30 e gênero M. Ok? Deixa eu ver aqui outro. Beleza. Vou criar aqui um outro exemplo aqui no Python. Clicar com o botão direito. Aqui na opção New, Python File. Eu vou criar dois arquivos diferentes, tá? Eu posso criar tudo que a gente criou até agora, né, dentro de um arquivo principal. E posso criar em arquivos diferentes também, tá? Esse exemplo que a gente vai fazer agora, a gente vai criar em dois arquivos diferentes. O primeiro, para trabalhar, né, com a geração de uma classe, e um outro arquivo chamado main, que é o arquivo principal ou programa principal, para a gente chamar a classe pessoa, né, e definir algumas funções, tá? Então aqui eu vou criar aqui um arquivo e colocar de exemplo pessoa. Agora vai ser um exemplo um pouquinho mais complexo, né? É importante que a gente vai rever alguns conceitos também. Aqui dentro eu vou criar então uma classe chamada pessoa, tá? Classe pessoa. E o exemplo do carro, agora a gente vai utilizar o exemplo da classe pessoa. Essa classe pessoa, por enquanto, não vai passar nada, não vai passar nada como parâmetro, tá? Então a gente vai seguindo passo a passo aqui como que a gente vai trabalhar esse exemplo. E aqui eu vou criar um outro arquivo que vai ser o meu programa principal, tá? A gente vai chamar ele de programa principal. Programa underline principal. Ok. Dentro desse programa principal, eu vou colocar as minhas instâncias, implementar as minhas instâncias, tá? E chamar de forma direta nesse arquivo a minha classe que nós criamos nesse arquivo aqui, né? Está em ordem alfabética, deixa eu até fechar. Exemplo, pessoa, programa principal. Aqui. Então, aqui dentro desse programa principal, eu vou importar a minha classe pessoa, né? Então, como que eu faço para importar informações de outro arquivo? Igual a gente importa funções, né, dentro de bibliotecas, né, ou pacotes, né, enfim. From pessoa. Aqui eu coloquei diferente, né? From
x pessoa, ou seja, nesse arquivo aqui, né? Import, vai importar para mim a classe pessoa. Ok? Então, eu tenho que colocar aqui o nome do arquivo, né? E aí, dentro desse arquivo, ele vai importar para mim a classe chamada pessoa, tá? Aqui dentro, ó. A gente criou uma classe chamada pessoa. Onde, dentro desse arquivo, a gente vai começar a criar as nossas instâncias, né? Então, ou seja, aqui P1 vai ser uma instância da minha classe chamada pessoa. P2. P2 também vai ser uma instância da minha classe chamada pessoa. Agora nós vamos atribuir informações a essa instância. Então, P1, uma instância que possui o atributo chamado nome, e esse nome vai ser atribuído de Luiz. P2, que possui um atributo também chamado nome, vai ser atribuído a essa nova instância o nome João. Tá? Se eu quiser imprimir na tela o valor respectivo da instância 2, né, eu vou chamar aqui o comando print, vou chamar a instância junto do atributo. Tá? Botão direito, vou vir aqui em executar. O resultado da execução, né, é João. Tá? A mesma coisa aqui para P1, para a instância 1. Executar, ele aparece agora o valor implementado à instância, né, conforme atributo nome, o valor Luiz. Ok. Agora eu posso fazer com que dentro dessa classe pessoa, né, dois arquivos aqui, eu estou intercalando de um arquivo para o outro, tá? Um para trabalhar com a classe pessoa e outro para implementar as instâncias referentes a essa classe, né? Aqui eu não defini uma passagem de parâmetro, né, mas eu posso começar a definir a partir desse momento. Então, eu vou criar aqui dentro uma função chamada falar, por exemplo, né? Ali ele já atribui o comando self. Essa função falar vai fazer o que exatamente? A hora que eu chamar essa função, vai printar na tela e mostrar essa informação aqui. Pessoa está falando. Ok? Então, aqui dentro da classe pessoa, eu acabei de criar uma função chamada falar, e toda vez que eu chamar essa função, vai mostrar esse resultado aqui na tela, esse print. Tá? Então, eu vou voltar aqui no meu programa principal. E agora, eu posso, ao invés de mostrar o nome, né, eu posso chamar essa função p1.falar. E posso também colocar p2.falar. E posso colocar os valores respectivos a essa instância, P2. Tá? Na hora que eu executar,
Aqui, pessoa, ponto falar. Argumento but 2, were given. Ok, pessoa, ponto falar, takes uma posição. Aqui eu vou colocar P1. Vamos lá. P1, chamar cada instância. P1, isso mesmo, P1 ponto falar, eu chamei. Aqui a função falar. Tá, porque aqui eu não defini quem vai estar falando, né? Se é P1 ou P2. P1 ponto falar. Ok. P2 ponto falar. P2. Ok. Eu não defini ainda. Não, na verdade, eu não chamei, né, o nome da pessoa 1 aqui. Pessoa 1. Eu apenas defini a instância, né, sem chamar os atributos, né, que é o que a gente vai trabalhar agora. Ó. No caso, o nome, que a gente não tem atribuição de nome nenhum por enquanto, né? Ok, a gente vai criar aqui, então, ó, conforme o que foi comentado a partir do init, né? E é um construtor que tem como objetivo, né, adicionar à classe os atributos. Então, de acordo com as funções também, né? Então, os valores respectivos a esses atributos. Então, a gente tem aqui nome, idade, né? E aqui a gente tem os métodos, que é comendo e falando. Então, aqui a gente consegue, ao mesmo tempo, atribuir as características dessa classe, né? E também chamar, a partir do comando self, os métodos, que são as funções. Né? Então, dentro da classe pessoa, eu tenho um nome, né? Por exemplo, João, que pode estar com uma dessas ações aqui, comendo ou falando, né? Então, a gente tem aqui a união aqui dos atributos com os métodos dentro dessa classe. Vou voltar aqui na classe pessoa. Então, dentro dessa classe pessoa, aqui são os construtores, né, para a gente criar vários atributos e métodos também. Init, aí já tem o self. Quais atributos? Nome, idade e métodos. Comendo, que vai receber um estado inicial como false, né? Como sendo falso esse estado. E falando, também vai receber um estado inicial considerado como falso, né? Vou atribuir valores iniciais a cada um desses atributos, né? Então, a partir do comando self, self.nome igual a nome. Self.idade igual a idade, né? Ou seja, os mesmos
valores que foram acabar de ser criados como nome de variáveis, né? Então, vou atribuir o mesmo nome a esses atributos, a essas variáveis, self, comendo, igual a comendo. Self, ponto, falando, igual a falando. Vou criar uma outra função chamada comer, por exemplo. Que vai ter a tratativa do comando self, né? Onde ele vai pegar o nome que for implementado dentro dessa instância e vai atribuir uma mensagem, né? Para perceber que aqui a gente tem um abre-chaves, uma operação com string dentro do comando print. O comando print tem um F, né? Aspas simples, abre-chaves. Quando eu faço dessa maneira uma operação com string, eu facilito a exibição dessas variáveis, né? Então, self.nome. Então, ele vai trazer o nome juntamente com a mensagem na sequência, né? O resultado dessa variável que se chama nome. Então, aqui self, para ele pegar o atributo daquela classe, a variável, está comendo. Self, comendo, igual a true. Então, quando eu defino essa função aqui, por exemplo, né? Eu mudo o valor definido aqui inicialmente, né? Eu verifico dentro da classe que o status de comendo de qualquer pessoa, né, de qualquer instância a ser criada, ele inicie sempre em false, né? E aqui falando também, estou iniciando esses dois métodos com o estado de false. E à medida que eu vou criando outras funções, né, a gente vai ter outras funções aqui, como o def falar, né? E aí a gente vai até, inclusive, relacionar, né? Por exemplo, enquanto você está comendo, a pessoa não pode falar, né? Aí a gente vai ter que criar um estado para ela parar de comer e aí sim iniciar o estado falar, tá? Então, apesar de ser simples, né? O exemplo, a gente vai ver um pouquinho de complexidade nesses códigos aqui. Então, aqui, quando foi verificado, né, uma função chamada comer, ele pegou o nome a partir do atributo dessa classe, dessa pessoa, né? E aqui ele já configurou que essa pessoa, por exemplo, está comendo, né? E atribuiu um novo valor aqui, declarado aqui em cima na função, agora para true, né? No caso, estado verdadeiro, né? Aqui no arquivo principal, voltando aqui no programa principal, né? Se eu instanciar o P1, que está dentro da classe principal chamado pessoa, né? Eu atribuí o valor Luiz e o valor 29, nome e idade, né? E chamar aqui na sequência P1.comer, abre e fecha parênteses. Eu vou executar o programa principal. Aqui P1, pessoa. Aqui não há argumento.
argumento P1.comer self tá certo, outros atributos, ponto nome. Self, ponto nome está comendo, tá certo. Ok, eu não tinha que chamar aqui a função comer, mostrando o nome, né, e essa mensagem, está comendo. Print pessoa. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, que eu não comer maçã. Nome, idade. P1.comer, ok. Aqui, ó. Ah, tá. Debaixo da primeira função, né, que a gente utilizou para cadastrar os atributos e os métodos, né, que é comendo e falando, e também os atributos da classe, nome, idade, ficou faltando a gente criar uma função, né, para que seja informado o que essa pessoa está comendo, por exemplo, né, ou seja, a gente vai implementar aqui uma outra informação, a instância que se chama alimento. Então, a gente vai aqui debaixo do comer self aqui, a informação alimento, né? Print o nome, está comendo, self comendo, igual a, é porque aqui foi chamado o comando self, porém, na função comer não foi informado qual parâmetro, né, qual informação vai ser passada, né? Então, alimento vai ser a informação que vai ser passado, self comendo igual a true, ok, vamos lá tentar compilar de novo, volta aqui no programa principal.
Aí eu vou passar esse valor aqui, né, essa informação aqui, maçã, para a instância comer, né? Que no caso aqui é o alimento, ele vai guardar aqui, né? Está comendo o alimento, né? Ou seja, maçã, e vai adicionar a esse atributo o valor verdadeiro, true, né? Ou seja, essa pessoa está comendo alguma coisa, né? Inicialmente ele vem como false. Aqui, vamos rodar. Tá direito. Esse aqui é o programa principal. Aqui está dando algum erro na questão dos argumentos aqui de novo. P1 comer. Luiz, 29. E self-alimento. Tá laranja aqui. Deve comer. If self comendo. Ah, tá. Está comendo. Aqui, alimento. Tá, está comendo o quê, né? Aí eu coloquei aqui a partir do comando self, né? Na função comer. Uma nova instância que vai ser adicionada, uma nova informação, né? Ou seja, o tipo de alimento que ele está comendo. Ponto. Self.comendo igual a true. Ok. Self de alimento. Deixa eu ver aqui. Init. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta aqui. É init mesmo. Tá certo. Deixa eu ver. Init. Ah, tá. A nossa sintaxe está. Pode ser esse erro aqui. Erro de indentação. Ah, não, quanto ao init, a sintaxe eu acredito que esteja correta, mas está correto, porque é o underline, né? É isso mesmo, tem até a. E, ok, alimento.
self.comendo igual a true. Agora ele conseguiu reconhecer aqui. Deve comer. Uma função, né, para que a pessoa esteja com o estado de comer. Então, aqui tem o if self.comendo print, né, vai aparecer na tela o nome dessa pessoa, né, de acordo com a instância a ser chamado, a mensagem está comendo, né, e aí o alimento que for colocado, o valor referente àquela instância, né. Self.comando comendo igual a true. Aqui também a gente pode criar comer e self comendo isso. Eu não posso me esquecer aqui do return aqui em cima, né? If self comendo print. Vai mostrar o nome, o alimento que essa pessoa está comendo. Aqui que na verdade já está comendo, né? Porque quando eu for testar essas condições, por exemplo, quando a pessoa estiver comendo, ela não pode estar em estado falando, né? Então eu tenho que programar todas essas situações. Primeiro, deve comer, if self comendo, print, self.nome já está comendo. Não preciso repetir aqui, chamar de novo o que ele está comendo, né? E aqui eu dou um return, né? Print. Self.nome. Está comendo. Self comendo igual a true. Aqui uma outra função para que ele pare, né, de comer. Eu termine a minha instância fazendo com que essa instância esteja no comando parado, né? Deve parar, underline, comer. Self. O que essa instância, essa função vai fazer? Se não, né? Not. Se essa pessoa não estiver aqui no estado comendo, vai mostrar na tela para essa pessoa o nome, né, dessa instância, nome da pessoa. Não está comendo. Ele dá um return, né, para não imprimir a sequência da frase, né? Ele vai dar um retorno acerca da estrutura se condicionada aqui em cima. Então, se não a instância estiver no estado comendo, ele mostra essa mensagem aqui para o usuário na tela, né? Então, return, aqui tem um print,
self.nome parou de comer. Self.nome parou de comer. Self.comendo. Agora ele atribui novamente a essa pessoa, né, o estado inicial que foi atribuído lá em cima, que é o false. E também a gente tem um complemento, né, aos métodos comer, situação de ele não estar comendo, a gente tem as funções para que chame, né, o método falar, que é o que foi indicado aqui na parte superior, né, no caso o método falando. E aí a gente tem a função para ele parar de falar também, né, e o método falar também. Que é parar de comer, né, deve parar, falar, self, essa função, if not, se não estiver falando, né? Vai mostrar como retorno. Self.nome o nome na hora que eu chamar essa função, né, da pessoa, da instância pessoa, não está falando. Return. E tem que complementar com a mensagem parou de falar, né? Não está falando, parou de falar. Self.nome parou de falar. E volta a atribuir, né, ao método falando o estado inicial, que é o false.
comer. Deve comer. Self alimento, if self ponto comendo, print, return. Aqui tem um outro if, né? If self ponto falando. Essa condição aqui, quando verdadeiro, né? Então aqui tem um primeiro se do estado comendo, informa na tela que essa pessoa já está comendo, e aqui quando o contrário, né, ela falando, vai ser exibida uma mensagem, print, self.nome, não pode comer falando. Dá um return. Print self-nome, está comendo o alimento. Self comendo igual true. Ok. Agora aqui no meu programa principal, né? P1, instância da classe pessoa, adicionado os valores Luiz e a idade 29, nome Luiz e a idade 29, P1, comer maçã, posso chamar a instância, chamar a função parar, underline comer, abre e fecha, e fazer com que, ao comer uma maçã de novo, né, comer, maçã, vamos executar para ver se vai dar algum tipo de erro, né, parou de comer. Name self is not definite. Online. Nome. Professor, vai lá em cima, por favor, naquela função pessoa, a primeira. Deixa eu aumentar aqui, eu não estou conseguindo ouvir. Repete de novo, por favor. Vai lá em cima na função pessoa, a primeira. O que ele tinha falado ali, não é em cima. Isso. Esse início não tinha que ser 2 underline, por isso que ele não está iniciando esse parâmetro de colocar os atributos. Entendi. Aí tá dando erro no resto. Tá certo. Aqui. E agora você vai rodar. Continua como...
continua como se self não tivesse sido definido. Vamos parar de falar. Então, aqui a gente tem dentro da classe pessoa, conferir, né? Joguinho dos 7 erros. It, self. Fala linha 1. Linha 1. Classe pessoa. E linha 32. Bom, vai conhecendo isso aqui. Tá falando, só que eu acho que eu não tô conseguindo compreender. Tá? Acho que seu microfone tá. Não tava falando mais não, eu só esqueci de aberto. Tá dando um erro na linha 32. A gente está fora da função. Aqui. Exato, né? Indentação do código. Programa principal. Agora foi. Então, realmente era isso, a questão do init aqui com underline duplo, né? E aqui a indentação do código nessa parte aqui inferior. Então, aqui a gente tem um programa principal, né? Com a definição da classe pessoa, né? Eu estou importando nesse arquivo aqui a inicialização desses atributos, nome, idade desses métodos, né, comendo e falando. Chamei as minhas instâncias que, de acordo com o nome, de acordo com a idade, né, que for implementada aqui, ó, P1, pode ser pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, várias instâncias, né, vão executando de forma independente determinadas ações dentro desse programa, né. E aí, conforme as outras funções complementares, parar de falar, por exemplo, né? Aí apresenta algumas ações complementares, né? Então, parar de falar mostra na tela que
que a instância em si, a pessoa não está falando. E aí parou de falar, né, também. Depois, comer, né? Vai comer um determinado alimento que for informado aqui, dentro da instância, pessoa e a função comer. Se essa pessoa estiver comendo, ela não pode falar, né, ou dar o estado de que ela já está comendo, caso solicite para que ela volte a comer novamente, né? Ou seja, eu estou repetindo a mesma ação duas vezes, então vai ter que ser informado essa ação. Se a pessoa estiver falando, né, ó, self.falando, vai mostrar o nome dessa pessoa, né, e informar que ela não pode comer falando. E no final, vai atribuir ao método comendo ou falando as situações de true ou false, né? Okay. Aqui a gente tem um complemento do falar, né, também. Então, aqui a gente tem, na verdade, dois estados iniciais configurados como métodos, né? E aqui falar a gente pode configurar um determinado assunto, né? Ou seja, uma nova informação cadastrada para uma nova ação cadastrada para esse método, né? Assunto, por exemplo, ele pode estar falando sobre algum assunto, e aí na sequência a gente tem aqui a execução, né? P1 igual pessoa, aí os dois valores cadastrados dentro dessa classe, nome e idade. Eu chamo a função comer e indico que ele está comendo uma maçã, né, dentro da informação alimento, que tipo de alimento que ele está comendo. P1 ponto falar, né, que vai ser uma função chamada falar, ele vai estar falando sobre um assunto, que é programação orientada a objetos. Depois que ele falar, né, ele pode interromper o processo aqui de comer, por exemplo, para novamente falar sobre um determinado assunto, né, levando em conta que a gente configurou aqui que ele não pode comer, né, falando, tá? Eu vou dar uma parada nessa parte aqui do código e voltar naquela parte da aula que a gente inicialmente fez como exemplo, né, a instância a classe carro, né? Essa parte aqui da aula, né? Na qual a gente vai precisar utilizar como conceitos para realizar os exercícios de hoje, né? Então, aqui o exercício número 1, né? Implementar os métodos abaixo para a classe carro. Nesse exemplo inicial da aula de hoje, a gente aplicou como método, né? Aqui. A gente aplicou aqui como método para adicionar as quilometragens, né? E mostrar os detalhes aí dessas instâncias. Então, além dessas informações que já estão aqui, vocês vão precisar implementar esses métodos, que é ligar motor, desligar motor, andar e parar, né? Então, implementar esses métodos, né? Ou seja, essas funcionalidades de acordo com os atributos do carro, né? Ligar motor, desligar motor, andar e parar. E os atributos são as características da classe, né? Do carro.
primeiro, os status do motor ligado e desligado, e status do movimento do carro, andando e parado. Em seguida, a gente vai ter que criar esses métodos, igual foi criado para exibir, por exemplo, a quilometragem do carro, né? Para informar, exibir na tela os status que você acabou de inserir de acordo com os atributos, né, criados aí. Então, primeira missão, implementar esses métodos. A gente tem 4 métodos aqui: ligar motor, desligar motor, andar e parar. E na sequência, os atributos para esses métodos criados aqui. 2 status, motor ligado e desligado, e o status de movimento do carro, andando e parado, tá? E aí a gente já entra, complementa com informações complementares na outra aula, né, sobre construtores e aí já entra com herança, né, entra com outros conceitos referente à programação orientada a objetos, tá? Deixa eu só estruturar aqui lá no Google Sala de Aula. Pessoal, a priori, assim, pode parecer meio complicado, né? Essa parte de adicionar métodos, né, atributos, mas à medida que a gente for trabalhando mais exemplos, vai ficando mais claro, tá, essa questão. Então, para que a gente continue, né, esse exemplo aqui, eu até parei até para que a gente não fique muito fora do foco principal de hoje, que é justamente só trabalhar com a questão de adicionar métodos, né, e atributos a uma classe, tá? Então, eu vou adicionar a atividade aqui no Google Sala de Aula. Está um pouquinho lento hoje. Vou colocar aqui aula underline 2. Criando atributos e métodos em uma classe. Aqui, ó, criando novos métodos, né? A gente implementou as instâncias que estão ligadas diretamente a uma classe, né? Aí, de acordo com cada atributo, a gente foi adicionando essas características, né? Aqui a gente adicionou um novo método, uma nova funcionalidade dentro desses atributos, que é adicionar os quilômetros rodados também. Aqui na parte superior foi adicionado os atributos dessa classe, né? Então aqui, ó, lá na página 25, a gente começa a falar justamente o exemplo que a gente viu como exemplo principal da aula, né? Classes em Python. Então, tá aqui. Roteiro. Seguindo. Por exemplo, do slide 25 do arquivo conf2.o.pdf.
slide 25 até o slide que a gente tem. Até o slide 38. Realize os seguintes exercícios. Implementar os métodos abaixo para a classe carro. Ligar motor, desligar motor, andar e parar. E o segundo, criar os seguintes atributos: status do motor ligado e desligado, status de movimento do carro andando e parado. E além do terceiro, que é criar métodos para informar, né, exibir na tela os status acima, tá? Tem esse material, já vou adicionar novamente para não ter que voltar e pegar do outro tópico o mesmo material. Vou colocar também o arquivo que a gente trabalhou aqui no começo, no finalzinho da aula, né, que é esse exemplo do comer, do falar, né? Criou uma classe chamada pessoa. Faça download do arquivo comando self.pdf e compile os códigos mencionados na aula de hoje. Ok, pessoal, então aqui hoje os materiais são os mesmos, né? A gente vai ter uma continuidade ainda deles, a gente não terminou de ver esses materiais. Então aqui eu coloquei novamente, né, os dois materiais para que vocês não tenham que voltar lá e pegar no outro tópico. Tem o arquivo que foi gerado aqui nesse exemplo inicial, a gente vai continuar ainda a implementar esse exercício, né? Eu dei uma parada para que a gente não confunda alguns conceitos novos que a gente precisa ver ainda com mais calma e detalhes também, né? E aí fica como atividade a gente implementar esses novos métodos e criar esses atributos, né? Foi o que a gente trabalhou no exemplo inicial na classe carros, tá? Na classe carro. Pessoal, acerca da atividade ou até mesmo de como a gente trabalha, né, com o self, né, é importante a gente assimilar esse conceito, né,
o código em si, o que ele faz, dentro das funções que a gente define, né, dentro dos parâmetros que a gente define lá na parte inicial do programa para informar os atributos da classe e tudo mais, né? Então, essa parte tem que ficar entendida para que a gente dê continuidade. Alguma pergunta, de repente alguma coisa que não conseguiu compreender referente ao exemplo inicial, né? Esse outro exercício eu vou trazer com mais calma, né? E mais detalhes para que a gente possa destrinchar realmente esse exemplo e continuar os conceitos, tá? Alguma pergunta, pessoal, a ser feita? Beleza. A gente vai com muita calma mesmo, né? Nas aulas, sem acumular muito assunto, que fica muito confuso, né? E aí, essa primeira parte a gente encerra por aqui, né? Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Gabriel falou que não. Danilo. Alana, Amanda, a Mônica. Façam a atividade de ontem, tá? Deixem essa primeira parte dos códigos que foram trabalhados em aula, principalmente o exercício realizado também, tá? Desejo a vocês uma excelente final de semana, tá? Bom descanso a vocês. Sexta ainda não terminou, ainda tem um excelente trabalho para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vai mandando mensagem no privado, tá bom? E aí, vocês têm aula normal, tá? Segunda, terça e quarta com os outros dois professores, né? Sistema de computação e matemática discreta, né? E aí, na quinta e na sexta a gente volta a se falar novamente, tá bom? Excelente final de semana para vocês, fiquem com Deus.